Pareceres, indicação número 69 de 2023, autores da indicação Laura Bercó e Fernando Antônio Sodré de Oliveira, projeto de emenda constitucional número 29 de 2023, de autoria do senador da República, Randolfo Rodrigues, para alterar a Constituição Federal para incluir entre os direitos e garantias fundamentais a proteção à integridade mental e à transparência algorítmica. Relatores: Gustavo Scandelari, da Comissão de Direito Penal, Carmela Grune, da Comissão de Direito Constitucional, Melina Fachin, da Comissão de Direitos Humanos, e Carlos Schlesinger sustentará o parecer da Melina, e Ana Carolina Lourenço Santos das Dores, da Comissão de Criminologia. Bom, começamos na pauta aqui, com o parecer da Comissão de Direito Penal, Gustavo Scandelari, para fazer a apresentação. Peço apenas aos pareceres, se for ponto de vista, se for semelhante, tendo visto o adiantado da hora, mas não é culpa de ninguém, é uma matéria polêmica que foi trazida aí. Se puder ser o mais sucinto possível, agradecemos, mas dentro do limite, sem prejudicar a exposição dos pareceres. Boa noite, presidente Carlos Eduardo, boa noite a todos presentes. Eu estou aqui hoje representando o doutor Gustavo, que infelizmente não pôde ficar na sessão, então eu vou ler o parecer dele, defendê-lo, e estou também representando aqui a presidência da Comissão de Direito Penal, né, porque o nosso presidente, Márcio Barandier, infelizmente teve que se ausentar da sessão. Bom, trata aqui o parecer sobre uma proposta de emenda constitucional, né, como dito, 29 de 2023, em que se pretende incluir um inciso para garantir direitos e garantias fundamentais, a proteção, a integridade mental e a transparência algorítmica, né? O doutor Gustavo ele fez aqui uma contextualização falando sobre a dificuldade, né, em se ter uma transparência nessa inclusão de algoritmos que vão levar, muitas vezes, a reconhecimentos faciais, né, vão ser utilizados ao longo de uma investigação. E ele, inclusive, traz o conceito do racismo algorítmico e da discriminação algorítmica, né, que seria essa instrumentalização de algoritmos, suscitando uma análise crítica das implicações legais, considerando potenciais discriminações. Então, o que ele questiona aqui é se, de fato, a utilização desses algoritmos seria neutra ou se poderia gerar algumas expressões atentatórias à dignidade da pessoa humana, né? Mais uma vez, trazendo o exemplo aqui do reconhecimento facial, que seria um tipo de dado biométrico previsto, inclusive, na Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ele cita aqui também um trecho do livro sobre os perigos do uso da tecnologia no sistema penal seletivo brasileiro facial, tá? Da Rosane Leal da Silva e da Fernanda dos Santos Rodrigues da Silva. Vou ler aqui um trechinho rápido, falando que o que se verifica é que, se não observadas algumas medidas de precaução, o uso de tecnologias de reconhecimento facial automatizado pode colaborar profundamente para o enraizamento do racismo nas estruturas sociais do Brasil. Em razão disso, é necessário, em primeiro lugar, transparência no sistema de auditoria dos algoritmos de aprendizagem, a fim de identificar possíveis vieses de discriminação e soluções para essa hipótese. Tá? Então, acho que a questão está bem colocada aqui em relação a qual o problema que se tem hoje, né, no uso desses algoritmos, da inteligência artificial, e o que isso pode acarretar nas investigações, nos processos criminais em curso. Agora eu vou passar a ler exatamente o ponto em que a Comissão de Direito Penal foi chamada a se manifestar. Tá? E o doutor Gustavo coloca: é necessária nova lei penal? Não parece necessária nova lei para tratar do chamado racismo algorítmico, pois o crime já está tipificado na Lei 7.716 de 89, mais especificamente no artigo 20, que fala: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Há ainda uma recomendação técnica ao judiciário quanto ao sentido da expressão discriminação. Está lá no artigo 20C, né? Ele orienta, então, o judiciário dizendo que o juiz
deve considerar como discriminatório qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Assim, para o direito penal, a inovação de incriminação ora sugerida seria inócua do ponto de vista do controle da criminalidade, e justamente por isso deve ser dispensada. Tá? Então, não haveria necessidade da criação de um novo tipo penal pela existência dessa PEC. Independentemente das demais questões de direitos sociais a serem analisadas, a alteração constitucional parece conveniente, entretanto, sob o ponto de vista da criminologia, ressaltando que ainda vai haver o parecer da Comissão de Criminologia. A falha de programação ou de uso, intencionais ou não, de sistemas desenhados para localização de pessoas pode discriminar e segregar com base em dados pessoais de identidade e de fisionomia, aprofundando ainda mais a desigualdade. Vieses algorítmicos podem representar, na verdade, fatores criminógenos. E não há disciplina em norma brasileira sobre o funcionamento de tecnologias que o poder público utiliza ou pode vir a utilizar para o controle e a fiscalização de pessoas. Quando se trata de softwares que categorizam áudios, imagens e características físicas e psicológicas de seres humanos, a máxima transparência da formação e do funcionamento de algoritmos não parece prejudicar o desenvolvimento da sociedade. Vale, por fim, o registro de que, em março de 2022, este Instituto apresentou um parecer na indicação 01 de 2021 sobre o anteprojeto da Lei de Proteção de Dados para a Persecução Penal e Segurança Pública, recomendando posterior discussão sobre eventual cominação, no artigo 8º, parágrafo único, de sanções penais ou administrativas pelo uso inexato de dados e pelo tratamento de dados pessoais de forma lícita. Então, em conclusão, o que o Dr. Gustavo coloca e foi aceito, foi votado favoravelmente na Comissão de Direito Penal em primeiro lugar, não é necessária a promulgação da lei federal para tipificação de conduta de racismo algorítmico, pois já existe a previsão na Lei 7716 de 89, de modo suficiente a permitir a prevenção e repressão por parte do Estado. Incriminação nova nesse cenário tende a gerar mais prejuízos sociais do que benefícios. B, a alteração constitucional é muito bem-vinda de um ponto de vista da criminologia, pelo menos, pois como os vieses algorítmicos podem acentuar as taxas de criminalidade no país, a inovação estimula estudos com ênfase na preocupação com a maior transparência da codificação e do uso de algoritmos. C, pode ser necessária a promulgação de lei federal, apesar de não penal, que discipline de modo detalhado os algoritmos voltados ao controle de pessoas com base em suas características físicas e psicológicas, de modo a permitir a fiscalização de entes reguladores e da sociedade civil. Tá? Então, esse é o parecer do doutor Gustavo, votado na Comissão de Direito Penal. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Ana Luísa. Temos aqui o próximo parecer expor da Carmela Grune, da Comissão de Direito Constitucional. Carmela. Eu cumprimento a todos e todas, na pessoa do nosso presidente de exercício, Carlos Eduardo Machado. A indicação é 69, foi apresentada na sessão do ano passado, a indicação da autoria da doutora Laura Tadei, e então, sobre a inclusão do inciso no artigo 5º da Constituição, sobre o desenvolvimento científico e tecnológico, que diz assim: o desenvolvimento científico e tecnológico assegurará a integridade mental e a transparência algorítmica, nos termos da lei. Tá? Essa é a inclusão da PEC 69 de 2023. A análise constitucional ela faz uma apresentação de como foi feita a tramitação dessa PEC, verificando a constitucionalidade, inclusive ao encontro que vai como cláusula pétrea em proteção da questão da dignidade humana, faz uma análise também antecipando a questão da importância da atuação do IAB na área do direito, da proteção e a proteção ambiental e a inteligência artificial e tecnologia pela atuação do IAB nos últimos anos, e daí adentrando nessa questão da questão da análise constitucional, da matéria constitucional,
foi defendido e aprovado na Comissão de Constitucional como uma questão que concretiza a proteção da dignidade humana pelo princípio fundamental do Estado democrático de direito, que é um princípio fundamental do Estado democrático de direito, também como concretiza o objetivo fundamental em promover o bem comum, né, pela construção de uma sociedade sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, né, considerando também a experiência pioneira que consagrou no mundo pelo Chile, na sua Constituição fundamental, né, na Carta Fundamental, que então integra a proteção dos neurodireitos pela Lei 21.383, que ocorreu sancionada em 25 de outubro de 2021, né? Eles falam: a Constituição assegura a todas as pessoas o direito à vida e à integridade física, psíquica da pessoa, né? Esse é o trecho que eu destaquei aqui. O tema dos neurodireitos, ele é recente, ele está, então, dentro do contexto das neurotecnologias, que são tecnologias que exercem, então, influências na compreensão, na consciência, no pensamento, que ultrapassam, então, essa questão dos tratamentos de dados pessoais e remete à integridade física e psíquica do ser humano, ou seja, como as neurotecnologias ela interfere no nosso protagonismo, no nosso padrão de decisório, considerando, inclusive, que temos consciência histórica dos grupos vulnerabilizados da história, politicamente, do protagonismo, né? Considerando, inclusive, isso que é colocado. Tem uma questão que eu destaquei aqui, né? O título dos riscos à integridade mental decorre de intervenções cérebro e máquina, sequestro de dados de uma prótese via wireless, a reprogramação intencional da eletroestimulação para fins escusos, a espionagem dos sinais de um implante cerebral, a busca de informações privadas, né? São exemplos de tipicidade, digamos assim, de neurocrime, né? Que são destacados pelos pesquisadores Cíntia Terezinha e Muá e Paulo Antônio Caliendo, que é uma das referências que eu trago no trabalho. Importante também referir, eles dão isso como exemplo, né? Referir o tema dos neurodireitos, que ele está intrinsecamente relacionado às liberdades, à segurança, à informação, que tem lá no rol do artigo 5º diversos exemplos de manifestação de como isso impacta a segurança, as liberdades e a informação. O olhar sobre a regulação de neurotecnologias é vital para combater a discriminação no uso da inteligência artificial. Por isso que o parecer ele é favorável à PEC, justamente pela questão da proteção da dignidade humana. Traz um destaque à doutrina do Dr. Adilson José Moreira, que diz em suas palavras, né, a inteligência artificial opera como uma mente discriminadora, também porque promove processos de estigmatização de grupos sociais vulneráveis, contribuindo para que eles não tenham acesso às mesmas oportunidades que os membros dos grupos que os grupos dominantes possuem. E nesse viés, além do viés constitucional que o parecer traz, né, invocando esses dois princípios constitucionais que são objetivos da República Federativa do Brasil, também a gente destacou a Declaração Interamericana de Princípios sobre Neurociências, Neurotecnologias e Direitos Humanos, que foi adotado no ano de 2023, e só assim, bem brevemente, até porque temos outros colegas, dispõe, né? Por que é importante isso? Por causa do condicionamento da personalidade e perda da autonomia, por causa das intervenções legítimas em matéria de saúde, integridade física e mental, né? E na medida que estabelece que não há padrões nem normas claras que garantam informação adequada, né, para o uso não médico, né, a voluntariedade, preservação da liberdade, autoconsciência, determinação do grau de riscos presumíveis, sigilos de conteúdo de dados da atividade cerebral, privacidade mental, proteção de dados neurais obtidos a partir do uso de neurotecnologias, igualdade de acesso e não discriminação do uso das neurotecnologias, liberdade de expressão e acesso à informação. E já indo para a conclusão, então, o parecer ele é pela constitucionalidade da PEC, né, por não ver nenhuma inconstitucionalidade formal, material, visa a concretização
da dignidade da pessoa humana, que é fundamento do Estado Democrático de Direito, também objetivo fundamental, como já foi referido. As neurotecnologias são uma realidade diante desse panorama. Há necessidade de proteção dos neurodireitos para combater o que o Adilson José Moreira denomina como opressão algorítmica, que são formas de marginalização dos grupos sociais. Tais formas de marginalização podem impactar em diferentes cenários, seja nas eleições, nas relações de trabalho, no meio ambiente, na saúde, na educação, né? Então, ao incluir o desenvolvimento científico e tecnológico deve assegurar a integridade mental e a transparência algorítmica, nos termos da lei, a PEC fortalece o Estado Democrático de Direito, a proteção da dignidade humana, a prevalência do direito à informação, sendo a transparência características de governança democrática, que assegura a participação cidadã na gestão pública, contribui no combate à corrupção, o desvio de finalidade, o abuso de poder, aumenta a confiança nas instituições do Estado, coíbe práticas discriminatórias e afronta a vedação ao retrocesso social. E afronta a vedação ao retrocesso social. Os algoritmos podem contribuir para o desenvolvimento da sociedade, no entanto, é fundamental a proteção constitucional aos neurodireitos, como também a regulação infraconstitucional, de modo a não se perpetuar ou mesmo amplificar, né, ampliar as desigualdades, discriminações e injustiças sociais. E daí os encaminhamentos, né, entende-se que a regulação das neurotecnologias deve ocorrer para assegurar a transparência dos algoritmos e a preservação da autonomia e da privacidade pela construção de sistemas equitativos, éticos, plurais, vedando qualquer forma de discriminação sob pena de violação da cláusula pétrea, né? Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Recomenda-se, então, o parecer com a remessa do estudo para a Presidência da República, Congresso Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tem uma comissão também temporária sobre a inteligência artificial no Brasil, do Senado Federal, e a OEA dos Estados, né, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que também tem feito um estudo sobre o tema bastante importante, que, inclusive, é referido no parecer. Presidente, devolvo a palavra. Desculpe se fui um pouco longa, fazendo a leitura aqui dos principais aspectos. Muito obrigada. Não, imagina, Carmela, você foi muito bem também, fez a exposição. Temos aí pontos de vista distintos, então, do parecer da Comissão de Direito Penal e da Comissão de Constitucional. Vamos, então, para o próximo parecer da Comissão de Direitos Humanos, parecer da doutora Melina Fachin, que será sustentado pelo presidente da comissão, doutor Carlos Schlesinger. Boa noite. Eu estou aqui lendo a pedido da doutora Melina e parece ser extenso, mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto à vontade de editá-lo porque não é de minha lavra. Então, eu vou tentar ler o mais rapidamente possível, mas eu tenho que respeitar a integralidade da redação que não me pertence. Ok? Bem, objeto da indicação... Só faço uma indagação. Schlesinger, desculpa. Você acha que será possível ler no tempo regimental de 10 minutos? Que, às vezes, os pareceres são muito longos e levam 30 minutos na leitura. Sinceramente, eu não sei se será possível ler em 10 minutos. Posso tentar fazê-lo. Entretanto, eu gostaria de saber como é que nós vamos discutir essa matéria de autoindagação dentro do tempo regimental. Né? Então, eu vou inverter a ordem, deixar você examinando um pouco mais aí, para você ver se é possível fazer um recorte, para fazer um resumo do parecer em 10 minutos, e vamos ao parecer seguinte da comissão. Pode ser? Eu posso fazer um recorte agora, senhor presidente. Eu só ressaltei. Vai ser aqui agora, então. Farei em 10 minutos. Doutora Márcia... Então, tá bom. Obrigado. Mas eu não sei se... Senhor presidente... Obrigado, Carlos. Obrigado, Schlesinger. Então, aqui agora, Carlos Roberto Schlesinger. Acho que a doutora Márcia tem alguma sugestão. Obrigada, Carlos. Não, é o seguinte, é que nós estamos aqui com a doutora Ana Carolina Lourenço, que inclusive veio de São Paulo especialmente para sustentar o parecer, porque não foi avisado para ela que a sessão seria virtual, e ela veio para o Rio, ela está no escritório dela ainda no centro da cidade, para sustentar o parecer que ela fez. Então, eu pediria que desse preferência a ela
porque ela é autora, uma das autoras do parecer, está presente hoje na sessão especificamente para sustentar pela primeira vez no nosso plenário, ainda que seja plenário virtual, é isso. Ótimo. Então vamos fazer isso, Schlesinger? Vamos, mas eu continuo mantendo a minha dúvida aqui, já não como leitor, da questão da eficácia da discussão desse parecer na data de hoje. Sinceramente, na verdade, já foram emitidos outros, então não se pode adiar, senão proporia o adiamento, porque a matéria não tem simplicidade. Não sei o que acham, né? Se pode ouvir a doutora, não sei. Eu acho Vai até 9 horas da noite. A gente tem a seguinte questão: sempre pode, depois da defesa dos pareceres, alguém pedir vista. Pedido de vista interrompe-o. Não cairia nessa esparrela, presidente, mas é o adequado, porque senão Não é? teria que aparecer um parecer. Mas vamos respeitar e deixar. Vamos deixar a doutora Ana Carolina, que está no centro, fazer a apresentação do parecer dela, depois fazer. Eu acho que o pedido de vista seria oportuno e prosseguiríamos em outra sessão. Tá? Vamos ver. Doutora Ana Carolina, atendendo ao pedido da doutora Márcia e o esforço que a senhora está no Rio de Janeiro, a senhora tem a palavra para fazer a apresentação do parecer da Comissão de Criminologia no prazo regimental. Boa noite a todos, todas e todes. Cumprimento a mesa em nome do presidente em exercício, doutor Carlos Eduardo Machado. Gostaria também de cumprimentar a todos em nome da presidente da Comissão de Criminologia, a doutora Márcia Diniz, e do meu querido padrinho de IAB, o meu amigo Cagé. Bom, antes de começar a falar sobre o parecer, eu queria trazer uma frase de um historiador que trata bastante sobre a questão de tecnologia atualmente, que é do Yuval Harari, que ele fala: no século que vem, a biotecnologia e a tecnologia da informação nos darão o poder de manipular o mundo dentro de nós e de nos remodelar. Mas por que não compreendemos a complexidade de nossa própria mente, as mudanças que faremos podem afetar nosso sistema mental de tal modo que ele também vai quebrar. Eu acho que por isso que é tão importante essa redação da PEC, que ela pretende trazer, né, o desenvolvimento científico e tecnológico, que assegurará a integridade mental e a transparência algorítmica nos termos da lei. E quando a gente fala de integridade mental, está abarcado dentro disso a promoção da saúde mental, o fortalecimento do acesso a serviços de saúde mental, o combate ao estigma e à discriminação relacionados às questões psicológicas e também medidas para regular o uso de algoritmos em processos que impactam a saúde mental, como na avaliação de riscos, diagnósticos e tratamentos. Então, acho que quando a gente fala bastante de algoritmo, a gente precisa antes voltar para uma definição para que todo mundo esteja na mesma página, né? De acordo com Arantes Oliveira, algoritmo ele refere-se a um conjunto de instruções ou regras bem definidas e ordenadas que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa específica. Então, ou seja, um algoritmo é um sistema definido de regras que permite automatizar, sistematizar e solucionar classes semelhantes de problemas, fornecendo soluções estruturadas em um número finito de etapas. E acho que a doutora Carmela já trouxe bastante uma questão que eu estava apontando no meu parecer, que é sobre o racismo algorítmico, mas queria deixar aqui registrado, né, que os professores Jean Carlos de Oliveira e a professora Priscila Almeida Cunha Arantes, eles apontam que a existência de barreiras estruturais, como a falta de acesso equitativo à tecnologia e a desigualdade no acesso à educação por grupos de indivíduos atingidos por demarcadores que ocasionam a marginalização social, bem como essa aplicação dos algoritmos enviesados, elas reproduzem discriminações raciais e limitam o alcance de determinados conteúdos aos usuários em geral. E o racismo algorítmico, esse conceito do Anup Chander, ele expressa que, por meio dessa presença que determina a informação que será vista pelos usuários, possui impacto decisório no âmbito jurídico. Então, como já foi falado aqui, em questões como o uso de reconhecimento facial, que consiste nessa identificação de pessoas que podem, a inteligência artificial entender que elas são potenciais ofensores e que podem possuir mais propensão para cometer crimes, e assim tem impactos de natureza financeira na vida de determinados indivíduos, que podem vir a sofrer redução de chances de obtenção de, por exemplo, empréstimos e descontos em compras, em razão do uso de algoritmos, por redes como, por exemplo, o Facebook e o Google no processo decisório. E
aí ele assim, trouxe também um exemplo do que já tem acontecido. Assim, existe um estudo, um experimento bastante conhecido que durante processos nos Estados Unidos, que durante processos seletivos para vagas de empregos, indivíduos com nomes predominantemente brancos, como por exemplo Emily, receberam 50% mais de retorno sobre as vagas do que aqueles de origem afro-americanas, como Lakeisha, demonstrando a disparidade e os impactos ocasionados pela influência dos algoritmos em vieses raciais. Então, assim, a força policial, as cortes de julgamento, os júris, eles estão se tornando instrumentos sofisticados de utilização dos algoritmos para guiar processos decisórios sobre onde, quem e quando repercutirão os efeitos jurídicos de tais decisões. Dessa forma, cabe a ser analisado os contextos dos efeitos do algoritmo na promoção da igualdade racial no sistema criminal, uma vez que essa imputabilidade penal, ela recai, em sua maior parte, contra indivíduos pertencentes a minorias sociais, conforme esclarecem os dados do Atlas da Violência do Instituto IPEA. Por meio de uma colaboração multidisciplinar e uma abordagem coletiva, é possível a redução dos vieses racistas e a promoção de um desenvolvimento econômico mais justo à sociedade, sem que haja necessidade de frear a inovação advinda com os novos instrumentos tecnológicos e nem que estes, por sua vez, violem esses direitos previamente garantidos. Então, é crucial que esse processo tecnológico e econômico resultante do uso da inteligência artificial, está aí, a gente vive nessa era da inteligência artificial, esteja ligado à promoção de um desenvolvimento sustentável, em conformidade com todos os objetivos da nossa República Federativa do Brasil e da promoção do nosso bem-estar. Então, é necessário que uma regulação ela seja, de fato, capaz de direcionar o crescimento e uso das tecnologias algorítmicas e de inteligência artificial, porque também, caso contrário, a gente terá um número de violências e infrações a direitos fundamentais majorados com a utilização dessa tecnologia, sendo contrário, inclusive, aos objetivos da nossa nação, qual seja a erradicação da pobreza, da marginalização, da redução das desigualdades sociais e regionais previstos no nosso artigo 3º, inciso 3. Por fim, é necessário que haja uma regulação que seja capaz de direcionar o crescimento e o uso das tecnologias, para que, por fim, eu trago aqui no meu parecer, que a aprovação da PEC 29, mas opinando por uma ampliação dos mecanismos de direcionamento do desenvolvimento científico e tecnológico para que a proteção à igualdade e ao desenvolvimento nacional sustentável sejam abarcados também dentro dessa proposta. Então, a minha sugestão é que o inciso 80 ele seja com a seguinte redação: a inovação científica e tecnológica assegurará a integridade mental, a igualdade e a transparência algorítmica em prol do desenvolvimento nacional sustentável nos termos da lei. E recomendo o envio do parecer às mesmas entidades que a doutora Carmela recomendou. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Carolina. Muito clara a sua exposição. Schlesinger, você aí com a palavra para fazer o resumo ou a íntegra do parecer da doutora Fachin, doutora Melina. Eu virei copydesk agora, né? Primeiro, eu queria cumprimentar a doutora Ana Carolina, porque ele trouxe muitos esclarecimentos de uma matéria que é complexa e que merece exatamente uma discussão pelo plenário, como eu disse, de forma ampla, até para nós percebermos as nuances dessa questão, que não são muito evidentes, são nuances, né? E que a doutora Ana trouxe aqui para nosso esclarecimento. Bem, o parecer da doutora Melina, agora eu me sinto mais à vontade até para editá-lo, refere à indicação, narra também que o novo inciso se voltaria a garantir a integridade mental frente aos novos desenvolvimentos tecnológicos, na promoção da transparência algorítmica e o combate do racismo algorítmico. E faz um recorte do próprio projeto, da justificativa do projeto, e faz menção aos artigos 3º e 5º da Constituição Federal, que estabelecem ampla proteção à igualdade e garantias contra a discriminação. Com isso, ela prossegue de forma a
referir que, em que pese haja uma proteção abrangente dos variados tipos de discriminação, nenhum, de modo expresso, aborda a temática do racismo algorítmico ou associa suas práticas ao âmbito virtual. E cabe destacar, segundo a parecerista, que os direitos e princípios fundamentais devam receber uma interpretação ampliada de forma a englobar conceitos similares e proporcionar uma maior proteção. Refere que, nesse sentido, o texto constitucional dotar de certa plasticidade para que seja possível sua adaptação às mudanças sociais e políticas, apresentando uma interpretação dinâmica. Isto é, os direitos humanos devem ser interpretados sob o viés da maximização da sua eficácia, a fim de garantirem, a partir de um só texto, a proteção e garantia de todos os direitos humanos. Nessa perspectiva, toda norma constitucional tem que ser formulada e interpretada de modo a permitir que a função constitucional para a qual foi formulada se cumpra. Diante disso, o arcabouço constitucional existente é suficiente para englobar proteções específicas. O caráter geral e aberto do texto constitucional foi desenvolvido, porém, para abranger estas particularidades. Destarte, a partir de uma interpretação pluralística e abrangente, é possível inserir entre os objetos de proteção constitucional o racismo algorítmico, como uma espécie de discriminação. E ela continua defendendo essa posição. E deixa eu ver aqui se eu consigo. A determinação da proteção específica em conjunto com o manejo das ferramentas não gera nenhum prejuízo para o texto constitucional, bem como para as demais discriminações abordadas. Então, ela cita Silvio Almeida, a partir da questão do racismo estrutural, né? Que normaliza e determina padrões com base de princípios de discriminação racial, e faz algumas considerações sobre o racismo, cita Tula Pires, para dizer que entender as dinâmicas a partir dos quais o racismo opera em cada contexto é fundamental para a construção de respostas político-institucionais que confrontem seu modo de funcionamento de forma concreta. Assim, a interpretação ampliada abarca a maior quantidade possível de direitos, reconhecimento específico e que permita o manejo acertado e objetivo das ferramentas de garantia desses direitos. E faz mais uma reflexão sobre a garantia de dignidade deve ser refletida necessariamente na aplicação da defesa dos direitos humanos e, em seu cerne, está a proteção contra o tratamento degradante da condição humana, no âmbito defensivo contra violações e discriminações, e conclui no sentido de que, quer dizer, não conclui, isso é estelionato gratuito, estou acelerando a conclusão, né? Ela, então, conclui no sentido de que, assim como os direitos humanos, a dignidade humana está em processo constante de evolução e desenvolvimento, e, então, ela aprova e apresenta a sua concordância com a emenda proposta. E assim votou a Comissão de Direitos Humanos também, de forma unânime. Eu termino aqui com receio que a doutora Melina venha a me criticar pela edição que aqui existe. Mas, de toda maneira, se trata de parecer muito extenso e eu acredito que tenha traduzido exatamente o desejo, o cerne e a fundamentação da doutora Melina. Então, ela conclui, então, pelo pedido de aprovação do projeto de emenda constitucional 29 de 2023. Atendi o tempo, senhor presidente? Perfeitamente. Muito obrigado, Schlesinger. Agradeço a todos os pareceristas aí, a forma cumprindo o prazo, o tempo, tendo visto o adiantado da hora. Vou colocar agora em discussão, eu indago, em primeiro lugar, se alguém tem alguma dúvida em relação aos pareceres e pretende pedir o esclarecimento aos relatores. Doutor Cagé inscrito.
Cagé, você com a palavra, por favor. Perfeito. Bom, inicialmente eu gostaria de elogiar o Dr. Carlos Zellinger. Foi incrível. Conheço a habilidade da nossa querida relatora aí na escrita que ela tem, mas o senhor foi muito claro aqui com a exposição de cada um deles. Eu acho que, diante da complexidade da matéria, eu pediria a vista dos autos, porque realmente esses pareceres foram muito ricos. Eu acho que compensa realmente, como foi dito aqui por todos, assim, a gente aprofundar um pouco mais a discussão, para que ela não fique agora, que ela passe no final da noite de uma maneira assim muito, muito rasa, né? Eu acho que essa é uma maneira, eu tenho o compromisso aqui com todos de trazer aqui uma opinião, um pequeno resumo de tudo aqui, realmente com essa intenção do quê? Para que a discussão possa ser mais aprofundada numa próxima sessão, com a presença de todos os relatores aqui, tudo isso. Então, por isso que o meu pedido de vista é nesse sentido. E, Ana Carolina, mais uma vez, muito orgulho de ver pela primeira vez você aqui no IAB, defendendo um parecer desse. Isso me causa assim, uma enorme alegria de ter feito aqui também a sua indicação, que você realmente veio aqui para brilhantar ainda mais o nosso IAB, e esse é o futuro do... Eu não diria que esse é o futuro do IAB. Ana Carolina, você é o IAB de hoje e de amanhã, com toda certeza. Muito obrigado. Tá bom. Muito obrigado, Cagé. Acho a sua ponderação muito oportuna. Acho que a matéria é complexa e realmente a gente votar agora aqui no final da noite merece uma nova discussão, merece que o tema seja revisitado aí numa outra sessão e deferido o pedido de vista. Fica, então, para o prazo regimental ser a próxima sessão, ou tem duas sessões, né, Folena? Qual é Próxima sessão, se possível. Doutora Laura, a senhora é indicante, vai falar, fala por último, depois de todos. Tá? Então, na próxima, quando o parecer voltar para a pauta, a senhora vai ter o direito, como indicante, de ser a última a fazer o fecho aí, ver se foi contemplado ou não dos pareceres. Não, Tá com certeza, doutora Laura. A senhora, como indicante, terá a oportunidade. Vamos retomar os pareceres. Né? Vamos retomar a análise do parecer, os pareceres, na verdade, na indicação número 69 de 2023, e tem um pedido de vista do doutor Carlos José dos Santos da Silva, popularmente conhecido, né? Ele mesmo falou assim, como Cagé. Doutor Cagé. Doutor Cagé está na sala virtual? Sim, boa noite a todos e a todas. Estou aqui. Estou vendo aí. Bem-vindo, tá? Por favor, se você puder fazer uma síntese dos 4 pareceres, perfeito? Para poder prosseguir. Caríssimo Jorge, foi exatamente isso que eu pensei. Obrigado. Vou fazer o palavra resumo é sua. do resumo, não com habilidade e com toda aquela técnica que o nosso querido Carlos Schindler ele fez na última sessão, aquele parecer foi assim de uma maneira brilhante, ele conseguiu resumir tudo, mas vou tentar aqui de alguma maneira fazer tudo isso. Mas inicialmente, Jorge e querido Antônio Cias, eu quero assim cumprimentar a toda a mesa aqui na pessoa da nossa querida Edinê, como sempre, né? Que é um símbolo da advocacia para todos nós, uma grande advogada, uma mulher, uma negra, que sempre nos recebe com um largo sorriso, que é tão acolhedor, que nos traz a segurança, né? Sabe, assim, daquele momento para ser acolhido e estar na casa de Montezuma. E é muito bom vê-la, revê-la. Uma pena que eu não estou aí para poder te dar um beijo em sua homenagem. Tá ok? Bom, meus caros e minhas caras, eu sou um homem branco, calvo, careca, tá? De barba, atualmente, com uma camiseta preta e uso óculos. Tá ok? Bom, meus caros amigos e amigas, na realidade, na última sessão, eu pedi vista naquele momento, tendo em vista o avançado da hora e a riqueza dos detalhes e dos pareceres que foram apresentados naquela ocasião. Para que não passasse de uma maneira atabalhoada tudo aquilo, eu fiz o pedido de vista, mas já antecipo o quê? A minha concordância integral com tudo que foi apresentado pelos brilhantes trabalhos que foram feitos. Agora, para que todos fiquem na mesma sintonia e para que a gente possa ampliar a discussão, tá? Qual que é o objeto
inicialmente, que eu acho que é importante nós destacarmos, né? É referente são os 4 pareceres que versam sobre a PEC número 29 e 23, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, que visa inserir o seguinte dispositivo no rol de garantias da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 80. O desenvolvimento científico e tecnológico assegurará a integridade mental e a transparência algorítmica nos termos da lei. Tal dispositivo está ligado ao desenvolvimento da inteligência artificial. Segundo as justificativas apresentadas pelo senador Rodolfo, tal proteção constitucional é necessária, pois o agir, palavras do nosso senador, pois o agir humano passa a sofrer a interferência direta de processos algorítmicos, de inteligência artificial e do desenvolvimento tecnológico. Tem-se o surgimento de novo e exógeno mecanismo comunicacional de seleção das possibilidades do agir humano. Só uma posição, hoje essa proposta ela ainda se encontra para designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, desde junho de 2023. Tá? Dos pareceres aqui, que é o que nos interessa neste momento. Esta PEC 29 e 23 foi analisada em 4 diferentes pareceres elaborados pelas comissões de Direito Constitucional, de autoria da querida amiga Carmela Grumi, Direitos Humanos, da doutora Melina Fachin, eu tenho uma grande admiração também, de Criminologia, da doutora Ana Carolina Lourenço, minha querida amiga, confrade e a minha luz, e também de Direito Penal, do doutor Gustavo Brita Scandelari. Tá? Então, eu vou fazer um breve resumo aqui. Eu preciso antes aqui até agradecer aqui também, porque o Carlos Eduardo, quando nós falamos lá na sessão anterior, que ele estava presidindo, e pelo avançado da hora, eu falei, Carlos Eduardo, eu vou pedir, eu mandei uma mensagem a ele, falei, eu vou pedir vista dos autos para que não passe de uma maneira assim, atabalhoada, tudo isso, e para que nós possamos amplificar a discussão. Tá? E ali, juntamente, então, o Carlos Eduardo, o Mário Polinetti me ajudaram aqui até a fazer um resumo desses brilhantes pareceres, mas agora eu vou ter que fazer o resumo do resumo, aí, tá, meus caros? Então vamos lá, começar com o parecer da Comissão de Direito Constitucional. Tá. O parecer da Comissão de Direito Constitucional, elaborado pela querida doutora Carmela Grumi, destaca não haver qualquer inconstitucionalidade na sua proposta, seja formal, sem vícios de forma e autoridade competente ou material, pois seu conteúdo visa concretizar a dignidade da pessoa humana. Tá? Esse parecer ele é bastante focado na necessidade da proteção aos neurodireitos, esclarecendo os riscos da integridade mental, tal, que pode ser causados por intervenções cerebrais, por máquinas, etc. Tá? E assegurando ainda o quê? Por isso, a regulamentação da neurotecnologia nos termos do voto da relatora aqui deste parecer. Tá? Por isso, a regulamentação das neurotecnologias deve ocorrer para assegurar a transparência dos algoritmos, a preservação da autonomia e da privacidade pela construção de sistemas equitativos, éticos, plurais, vedado qualquer forma de discriminação, sob pena de violação do artigo 60, parágrafo 4º do inciso 4º de modo que a autora é favorável à aprovação da proposta da emenda constitucional, a qual acompanho integralmente. Resumindo, parecer da Comissão de Direitos Humanos, sempre difícil quando a gente fala de direitos humanos, e tentar reduzir tamanha riqueza que são os direitos humanos. Mas o parecer da Comissão de Direitos Humanos inicia a sua exposição explicando que o novo dispositivo teria como objetivo garantir a integridade mental frente aos novos desenvolvimentos tecnológicos, especialmente na promoção da transparência e do combate ao racismo algorítmico, logicamente. A partir daí, a nossa querida doutora Melina expõe que a Constituição atual já possui diversos dispositivos garantindo a ampla proteção aos mais variados tipos de discriminação, mas que nenhum aborda especificamente o racismo algorítmico. Desculpem-me aí que muitas vezes eu me confundo. Tá?
Todavia, de acordo com o autor, o texto constitucional possui interpretação dinâmica e os direitos humanos devem ser interpretados sobre o viés da maximização de sua eficácia, a fim de garantirem, a partir de um só texto, a proteção e a garantia de todos os direitos humanos. Tá? Bom, parecer da Comissão de Direito Penal. Eu estou tentando resumir, não sei se estou sendo claro o suficiente, que o brilhantismo de cada um desses pareceres, tá? Mas o parecer da Comissão de Direito Penal também seguiu na mesma linha, tá? Dando enorme destaque ao racismo algorítmico e dando um exemplo do sistema de reconhecimento facial, que tem o potencial para estigmatizar ainda mais determinados grupos, que muito foi observado também no parecer seguinte da minha querida Ana Carolina Lourenço. Tá? Segundo o autor, os algoritmos dessa natureza são de difícil compreensão, o que dificulta o controle de práticas abusivas e criminosas praticados tanto por particulares quanto por agentes públicos. E aqui eu vou resumir ainda mais, tá? E aí a autora aponta que o racismo estrutural na sociedade brasileira se adequa às novas transformações sociais e acaba por se perpetuar. Por isso, não deve ser enfrentado apenas por uma obra ótica. Por isso, embora a interpretação da Constituição deva abarcar também a proteção das novas realidades políticas específicas de direitos, são necessários não apenas universalismo. E aí vai desenvolvendo todo o seu conhecimento sobre isso, falando da luz do racismo estrutural, algorítmico, e assim vai avançando em todo nesse mesmo viés. Tá? Deixa eu ver se eu não estou pulando aqui nada, não? Tá. E, pois bem, o parecer chama atenção para o fato que o viés racial de procedimentos policiais aumenta quando ferramentas de inteligência artificial são utilizadas pela polícia, que na literatura norte-americana esse fenômeno já é conhecido como racial profiling. A autora defende que é necessário garantir a transparência nos sistemas de auditoria dos algorítmicos, bem como uma alteração na política de segurança pública, e que a adoção de uma legislação específica que regulamente os limites e possibilidades do uso do reconhecimento facial automatizados nos processos penais possa ajudar a atenuar possíveis taxas de erro na identificação de criminosos. Tá? Bom, eu vou aqui já indo aqui para o final aqui, tá? E além disso, endossa a alteração condicional, pois como os vieses algorítmicos também podem acentuar as taxas de criminalidade, a inovação estimula estudos com ênfase na preocupação com maior transparência da codificação e do uso de algoritmos. Bom, então esse é o parecer então nosso do pessoal do direito penal. E o parecer da Comissão de Criminologia, da mesma forma que os demais aí, e isso eu sinto muito orgulho de ter feito a indicação da minha querida Ana Carolina Lourenço, que é que nem eu falo, ela é meu anjo que me ilumina todos os dias e que muito me ensina. Tá? Ela também aponta a existência de vieses negativos nos avanços tecnológicos, notadamente relacionados à limitação do conhecimento e na proteção de dados pessoais e institucionais em mídias e em demais veículos de informações. Tá, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui. Tá. Bom, e aí, logicamente, Ana Carolina, sempre com seu brilhantismo, ela defende, mais uma vez, uma maior diversidade nas equipes de desenvolvimento e o monitoramento dos dados de treinamento dos algoritmos. No que tange a ideia de sustentabilidade social do desenvolvimento, a autora afirma que um desenvolvimento econômico não pode trazer fim aos recursos naturais e humanos protegidos pelas dimensões dos direitos fundamentais. E ali ela vai evoluindo em tudo isso, e aí ela faz de forma pragmática até uma proposta também aqui de uma pequena alteração também dessa PEC que foi apresentada, né? Então, logicamente, o parecer seguido aqui elaborado pela Ana Carolina foi favorável à aprovação da proposta, mas sugere a ampliação dos mecanismos de direcionamento do desenvolvimento científico e tecnológico, para que a proteção à igualdade e ao desenvolvimento nacional sustentável sejam abordados pela proposta. E ali ela faz uma sugestão, inclusive, de alteração
ali no inciso 80, que ficaria: a inovação científica e tecnológica assegurará a integridade mental, a igualdade e a transparência, e aí o destaque dela, que ela coloca, em prol do desenvolvimento nacional sustentável, cuja regulamentação estará prevista em lei. Eu peço desculpas e perdão a todos por ter me alongado, e também aqui aos nossos queridos aqui, aos torcedores do Fluminense, né, Mírio, que estão aqui nervosos também, ansiosos para ver tudo isso, mas Obrigado, esse aqui é o meu breve relato que eu tentei, de alguma maneira, trazer você aos ajudou. senhores, a qual eu dou pela aprovação e pelo seu encaminhamento. Jorge, mil perdões se eu me alonguei demais. Não, foi no tempo. Obrigado, doutor Cagé. Então, a questão é a seguinte, vamos para debate aqui, quem queira debater. Então, nós temos 4 pareceres. A princípio, eu não estou vendo que haja divergência entre os pareceres, como o Cagé destacou, porque os 4 foram pela constitucionalidade da proposta de emenda à Constituição. Há 2 destaques. Esses são os acréscimos. Um destaque da Comissão de Direito Penal, pela constitucionalidade, mas um destaque no sentido da não criminalização do tema. Não criminalização do tema. Então, vamos lá. Exatamente isso. Então, não é necessária a promulgação de lei federal para tipificação da conduta de racismo algorítmico, pois a Lei 7.776 de 89 já descreve o assunto de modo suficiente. Esse é o destaque. Tá? Para falar a verdade, é o único ponto, é pela constitucionalidade. Então, esse é o ponto. Eu acho que nem talvez é um capricho, colocar assim, Márcio, por parte da comissão e do parecerista, destacando que não havia necessidade de criminalização, mas a PEC em si, ela está centrada na constitucionalidade, no acréscimo a um direito fundamental. É isso. Esse é o ponto para debate, mas estou destacando aqui o destaque apresentado pela Comissão de Direito Penal. A Comissão de Criminologia, também foi pela constitucionalidade, propõe uma sugestão na redação originária. Não é isso, doutora Ana Carolina? Apresentou aqui, vou ler aqui o texto para que todos possam compreender. A inovação científica e tecnológica assegurará a integridade mental, a igualdade e a transparência algorítmica em prol do desenvolvimento nacional sustentável, cuja a regulação estará prevista em lei. Então, quer dizer, fez um acréscimo à redação. Então, são esses 2 destaques. Tanto a Comissão de Direito Constitucional como a Comissão de Direitos Humanos também foram pela constitucionalidade da proposta diante das suas argumentações apresentadas. Então, o voto visto do Cagé, destacando esses pontos, eu também destacando aqui para o encaminhamento. Já tem o Márcio Barandia inscrito no plenário virtual. Alguém aqui no plenário presencial, aqui no plenário histórico, vai se inscrever? Não tem? Não agora. Não, o senhor está inscrito para esse tema ou como orador? Não, então é depois, doutor. Depois, doutor Agostinho. Vai ter o momento dos oradores. Agora nós estamos discutindo aqui 4 pareceres da sessão passada, cuja discussão foi suspensa e nós precisamos votar. Doutor Márcio Barandia, Márcia também está inscrita. Então, pela ordem, doutor Márcio, doutora Márcia, e, por último, se não tiver mais ninguém inscrito, a indicante falará por último. Joicimar também? Joicimar. Vamos fazer a inscrição por causa do tempo, tá, gente? Nós temos 2 pareceres hoje ainda. Tá? Então, Márcio, Márcia, Joicimar. Então, estou finalizando a inscrição, tá? Então, finalizada a inscrição, por último, voltamos para a doutora Laura, aí fazemos o encaminhamento da votação. Doutor Barandia. Senhor presidente, muito rapidamente, até porque o Fluminense está em campo, só sobre o destaque da Comissão de Direito Penal, sem criminalização, porque já existe criminalização suficiente. É importante que isso seja compreendido. E, às vezes, nós não somos muito bem compreendidos nesse aspecto, porque a criminalização excessiva, redundante, ela é contraproducente, inclusive sobre o viés punitivo, porque cria contradições, cria uma série de outros problemas de instabilidade da legislação penal. Então, é só isso que eu gostaria de ressaltar. Obrigado. Obrigado, doutor Márcio. Doutora Márcia.
Tá claro, Márcia, é isso mesmo. Doutora Márcia. Boa noite a todos e todas. Vou falar muito rapidamente, porque nós temos mais um parecer e a doutora Roberta Pedrinha está aí presencialmente para sustentar esse parecer. Então, eu queria mais uma vez elogiar todos os pareceres, e em especial da Ana Carolina, que é um orgulho ter você conosco na Comissão de Criminologia. O teu parecer é espetacular. E lembrar a todos, né, que quando a gente votar, a gente tem que afirmar que também estamos votando favoravelmente ao acréscimo por ela sugerido, quer dizer, a totalidade dos pareceres que são convergentes, sim, né, se coadunam com as sugestões da doutora Ana Carolina. Portanto, só para lembrar que a aprovação Perfeito, doutora Márcia. deve Obrigado. ser global em relação a todos e também em especial às sugestões feitas que são absolutamente pertinentes e necessárias. Obrigado, doutora Márcia, exatamente nesse sentido. Doutor Joicimar, último inscrito. Presidente, a Laura está com a mão levantada antes de mim, inclusive. Ela fala por último. Ela fala por último. Ela é indicante, bem O indicante lembrado. é o último a Perdão. falar. Mil perdões, é realmente indicante. Muito rapidamente, presidente, eu concordo, né, quando é dito que já há legislação, mas eu tenho um incômodo, porque eu comentei isso na Comissão de Direito Constitucional. Hoje, falamos em transparência algorítmica, em neurodireitos e assim por diante, neurotecnologias. São temas, né, que a modernidade já não dá conta. Por isso que eu utilizo a categoria de pós-modernidade. São temas de ficção científica, né? Então, primeira dimensão de direitos já está defasada, segunda, terceira, quarta, quinta, e assim por diante. Então, me parece que os tempos de hoje pedem, talvez, podemos ser redundantes, só que quando se trata da defesa de direitos e garantias fundamentais, no caso combate ao racismo, entre outros, é importante ser redundante, sim, e atualizar o discurso às novas tecnologias e ao novo contexto que a humanidade vive. Tá? Então, eu queria colocar essa minha preocupação. Era só isso. Obrigado. Obrigado, doutor Joicimar. O que está sendo debatido é a indicação a partir da proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues. Artigo 1º. A proposta altera o artigo 5º da Constituição Federal para vigorar acrescido do inciso. A redação é a seguinte: o desenvolvimento científico e tecnológico assegurará a integridade mental e a transparência algorítmica nos termos da lei. Essa é a PEC analisada, só para deixar claro, né, qual é o objeto do estudo. Agora, com a palavra final, né, a nossa indicante, para saber se ela foi contemplada pelos pareceres, né, vamos ouvir a doutora Laura Bercó. Doutora Laura, a palavra é da senhora. Boa noite a todos e todas. Queria saudar todos os colegas na pessoa da nossa colega Carmela Gruni e parabenizar todos os colegas que foram empossados há pouco. Não sei o que se passou com o doutor Sidney, mas, de qualquer forma, presto aí minha solidariedade, porque está recém-empossado e ser recebido da forma que foi, que eu também não entendi e ninguém entendeu, eu acho realmente um pouco desagradável. Mas, focando na questão dos pareceres, eu costumo dizer que todos que estão aqui trabalham de forma voluntária e procuram dar o melhor de si. Eu não sei se eu estou conseguindo ser ouvida, porque eu não vou poder ligar a câmera, porque eu não estou bem. Estamos ouvindo em bom som, pode ficar tranquilo. Certo. Porque eu não estou bem de saúde hoje. Inclusive, eu estava deitada na cama e só me sentei para poder falar melhor. E, assim, todos estão de parabéns. Como eu falo, eu respeito muito o entendimento dos colegas, porque entendo que todos aqui estão trabalhando de forma voluntária pelo nome da instituição. E todos buscam, de forma primorosa, dar a sua contribuição. Porém, eu não posso, por isso, dizer que concordo 100% com o entendimento de todos os colegas. E foram apresentados 4 pareceres, e, na verdade, foram bem, assim, o número foi aquém do que foi sugerido quando foi distribuído, né, para as comissões, porque, inclusive, restaram algumas comissões para apresentarem parecer, mas dentro das 4 pareceres que foram apresentados, eu acredito que todos eles estão irretocáveis. Porém, com relação à da comissão de penal,
é colocado como se a Lei KO ela fosse suficiente para tratar da questão do racismo algorítmico com base no artigo 20, o que não é verdade. Inclusive, vários episódios de racismo, inclusive na própria condução da legislação penal e processual penal, tem sempre um viés racista. Eu só vou citar aqui um exemplo. E a lei, e o artigo 20, ele não cobre isso. Até porque, para essas práticas criminais, se exige a figura do dolo. E o dolo, muitas vezes, da forma como o racismo no Brasil é praticado, por ser uma estrutura racista, nós termos realmente um racismo estrutural, não se configura o dolo. Se entende mais como uma questão cultural. E aí, sem dolo, não tem como criminalizar. É a primeira observação que eu faço. A segunda observação, para citar um exemplo, de que o artigo 20 não se aplica a todos os casos de tratamentos racistas, eu pergunto, com exceção das mulheres que são presas por tráfico de drogas, e mais de 60% são mulheres negras, em segundo lugar, nós temos as mulheres presas por furto. E para quantas dessas mulheres presas por furto, tendo também a sua maioria negra, é oferecido para elas a possibilidade da suspensão condicional do processo? Então, o artigo 20, ele não é suficiente, não, para reparar os casos de racismo na nossa sociedade. E com relação a uma questão tão complexa e nova, como a questão algorítmica, voltada para a questão racial, aí sim eu entendo que deveria ter um disciplinamento diferenciado. Da mesma forma que a Lei KO já foi várias vezes reformada para a inclusão de novos temas, como o próprio racismo recreativo, para a questão do reconhecimento da injúria racial como racismo. O artigo 5º, quando trata de racismo, ele não é um rol taxativo, ele é um rol aberto. A Lei KO somente não vai suprir todos os casos de racismo. É apenas uma lei que trata sobre racismo e que não proíbe a criação de outras leis. Então, eu não vejo, dentro dessa nova demanda da sociedade, né, que, inclusive, aquele Mbembe chama de terceiro devir do negro no mundo, que é a questão tecnológica, de extensão desse racismo estrutural, eu não vejo como suficiente, não, a Lei KO. Inclusive, ela é falha em poder especificar várias condutas tidas como até incitação e práticas discriminatórias, lembrando que também não faz uma diferenciação Laura, clara de discriminação e racismo. Pela conclusão, doutora Laura, pela conclusão, por favor. Já está claro. A conclusão... para poder prosseguir a votação. A conclusão é que, com relação à Comissão de Direito Penal e seu parecer, apresentado pelo colega, deixa eu ver aqui, Gustavo Scandelari, eu não tenho como concordar com esse entendimento de que a Lei KO é suficiente para abordar com profundidade todas as questões que tratem sobre racismo e suas novas modalidades. Então, era essa observação que eu tinha a fazer. Muito obrigado. Está claro já o encaminhamento. Eu vou tentar fazer o encaminhamento aqui da seguinte forma. Os quatro pareceres analisaram a PEC, a proposta de emenda constitucional. Todos os quatro pareceres foram pela constitucionalidade. Não há oposição nenhuma. Tem 2 destaques apenas, se não houver, se todos estiverem de acordo, né, que não há oposição nenhuma, nada que essa proposta está de acordo, é constitucional, aí nós faremos 2 destaques para votação separada. Tá? E no final, porque os 4 são pela constitucionalidade, então pode acontecer de ser aprovado pela constitucionalidade e tem o acréscimo, vamos lá. O acréscimo da redação da Comissão de Criminologia, eu também, né, acho que não vai ter oposição, ou não, vamos ver, esse é um outro destaque. Então, é isso. Então, pois não. Não, vou colocar. Isso.
Não, mas vamos, porque a Laura já destacou também, entendeu? Mas já é uma divergência. Já é uma divergência, Castela. Entendeu? Então vamos lá. Primeiro ponto, né, em votação. Todos estão de acordo com os 4 pareceres pela constitucionalidade? Ok, não há divergência. Então está aprovado. Os 4 pareceres estão aprovados com relação à conclusão pela constitucionalidade. Agora nós vamos votar os destaques. Vamos lá. Primeiro destaque. Vamos começar pela Comissão de Criminologia. O acréscimo apresentado pela doutora Ana Carolina. Há alguma divergência com relação ao acréscimo apresentado pela doutora Ana Carolina? Em votação. Melhor vocês votarem aqui, votarem eletronicamente para não ter... Vota vocês dois eletronicamente. Aqui, é só apertar. Presidente, sim, é favorável ao acréscimo, não é isso? Sim, é favorável ao acréscimo. Não, é contrário. Ok. Tá claro? Eu votei antes de ter a Pois não, doutora explicação. Carolina. Pois É não. porque a pergunta foi, né? A pergunta foi se tinha alguma objeção. Vamos votar de A novo. pergunta era se tinha alguma objeção, então ficou Então vamos lá confuso. votar de novo. Então, o destaque da doutora Ana Carolina, o sim está de acordo com a redação, com o acréscimo apresentado pela doutora Ana Carolina. Se tiver alguém contrário ao acréscimo, é não. Fica mantida a redação original do projeto, é isso. Então vamos em votação, mais uma vez. Todos já votaram? Então, aprovado. Aprovado o parecer da doutora Ana Carolina, com o destaque, tudo que ela, a constitucionalidade e o destaque apresentado por ela. Agora vamos à questão da Comissão de Direito Penal, que é exatamente, né, que se posicionou apenas, a Comissão de Penal aprovou a constitucionalidade, o único ponto é que se opõe a um projeto de lei, que seja feita uma lei para criminalizar o tema, porque já há uma lei específica que é a Lei CAO. É exatamente isso. Então, vamos lá. O sim será pela aprovação do encaminhamento da Comissão de Direito Penal. Pela ordem, Jorge, Não. posso fazer uma pequena observação? Pode? Será que há necessidade de votar essa segunda parte? Porque o que nós estamos falando nesse momento é sobre a PEC. Depois, sobre a lei ordinária, o que virá depois, pode ser até motivo de um novo estudo, uma nova argumentação de todos. Mil perdões, hein? Desculpe-me por estar... E, doutora Laura, pelo amor de Deus, também, que foi a proponente, mas... Na verdade, eu só queria... Por isso que eu pedi, a Laura foi importante, que ela é indicante. Então, ela que formulou o pedido. E mandou para a Comissão de Direito Penal. Sinceramente, o tema, a PEC por si só, por isso que eu fiz questão de ler a PEC. A PEC não trata de matéria criminal. Ela trata única e exclusivamente de matéria constitucional, um acréscimo a um direito e garantia fundamental. Só isso. Então, né, foi para a Comissão de Direito Penal e a Comissão de Direito Penal, não tem que criminalizar. Eu, sinceramente, eu acho que aí vai depender também do parecerista se pode considerar ele também, vamos botar essa liberdade ao parecerista, dele, né, abrir mão desse ponto do parecer dele, porque isso não faz parte da... Né? Então, pergunto, o parecerista está na sala? Não, foi aprovado na comissão, estou perguntando senão para evitar, a gente não precisa botar em votação, porque, na verdade, aí não entraria em consideração, como o Cagé bem destacou, não há projeto de lei criminalizando ou não esse tema. E tem uma proposta de emenda constitucional. Entendeu? Por isso que eu não entendi também, mas foi levado para a Comissão de Direito Penal. Então, pergunto ao parecerista, quem redigiu o texto, doutor, peço perdão aqui só para eu poder me localizar. Presidente, pela ordem. Pois não, vou dar sim, mas doutor Gustavo. Pois não, Márcio, por favor. Aqui, o doutor Gustavo não está presente, né? Isso aí, então, não tem que votar, porque seria ideal. Acredito que não. Agora,
como presidente da Comissão de Direito Penal, a observação que eu posso fazer, senhor presidente, é que essa consideração, essa ressalva que foi feita, está no desenvolvimento do raciocínio dele ao abordar a questão, mas não há... Vamos ter que votar, Márcio, porque se eu estou perguntando, isso não fazia parte da indicação. Foi acrescentado. Vamos Pois votar, é, então. eu acho que não tem necessidade de votar, porque não é... Eu não vi necessidade, sinceramente, mas já que ele apresentou, fez o acréscimo, então está em debate, e foi levantado, né, foi impugnado esse ponto. Então, em votação, sim... Jorge, posso dar uma Pode, sugestão? pode. Porque, mil perdões, aí eu não quero tumultuar a sessão, nada disso, mas eu acho o seguinte, porque a conclusão do parecer é o quê? O objeto dela é da PEC. Ele diz, não é isso? A comissão diz sim para a PEC. Podemos fazer apenas uma pequena observação com relação aos demais temas de alterações em lei ordinária, oportunamente serão discutidas, que assim não traz qualquer problema Agradeço, e divergência. Cagé. Né, Márcio? Eu não sei se você atende ou não, né? Mais uma vez, mas o que é votado são as conclusões dos pareceres. Isso que nós votamos aqui. Então, foi feita essa conclusão, esse acréscimo. Eu estou de acordo, Cagé. Se não tivesse sido apresentado, mas foi. O Márcio Barandia, inclusive, agora acabou de esclarecer isso. Então, em votação. O sim é de acordo com o encaminhamento apresentado pelo relator da Comissão de Direito Penal, que não deve haver criminalização, porque já há lei CAO. Quem é contrário vai votar não. É esse encaminhamento. Em votação. Resultado em votação foi aprovado. Aqui no plenário presencial, nenhuma é sim ou não? Como é que ficou? Sim, sim, sim. Todos são pelo sim no plenário virtual, no plenário presencial, no plenário virtual também. Então, fica também aprovada a conclusão na íntegra do parecer da Comissão de Direito Penal. Então, o que nós aprovamos hoje aqui? Nós aprovamos, né, a PEC, a constitucionalidade da PEC, com o acréscimo apresentado na rede de redação, apresentado pela Comissão de Criminologia, e a sugestão, vou botar assim, preventiva, né, da Comissão de Direito Penal, para que não venha nenhuma criminalização a respeito do tema, porque já é uma lei específica. Nada impede, no futuro, se tiver uma outra lei, o Instituto voltar a se debruçar. Mas é isso que está sendo aprovado dos estudos apresentados. Parabéns a todos os relatores pelos belíssimos pareceres, e um tema muito importante.